Fala, devs! No vídeo de hoje a gente vai resolver um problema do mundo real que eu tenho aqui juntos no nosso canal aqui do YouTube. Fala, devs! Pra quem não me conhece, sou o Gabu e hoje a gente vai resolver um problema em vídeo. O que acontece? Vamos passar um contexto aqui primeiro, para ficar mais fácil para vocês entenderem qual o problema que a gente quer resolver aqui no nosso canal do YouTube. Tem um projeto que se chama GrapPeg, que a gente está lançando, já está rodando com alguns clientes e tudo mais, então é uma versão bastante exclusiva. Se você conhece algum dono de bar e restaurante, é só entrar em contato que a gente faz a liberação de uma versão para você. Então o que acontece? Eu tenho um sistema rodando aqui nessa maquininha da Stone, aonde você consegue gerenciar seus pedidos, fazer várias coisas em relação ao restaurante, né? Fazer o pagamento, então o pagamento, tudo acontece pela maquininha. E aí, nesse sisteminha, a gente imprime, né, essa comanda aqui. E essa comanda, ela é criada toda no Flutter. Então, todos os componentes, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, todos os componentes que tem aqui são criados no Flutter. E aí, qual que é o problema? O problema é, a gente usa aqui hoje, né, essa maquininha aqui da Stone. E aí, toda vez que você gera uma versão, é muito parecido com a versão da loja, né, que você tem que ir lá, pegar, submeter a versão, eles fazem um processo de homologação, e aí liberam essa versão no teste piloto, você faz o teste piloto, vê se deu tudo certo, libera a versão para produção, e esse tempo da homologação demora até 5 dias. Então imagina que você tem algum problema na sua máquina e você vai ter um prazo de 5 dias para ser resolvido. Além disso, de você ligar para o cliente, pedir para o cliente atualizar, e aqui a gente está falando de uma operação de dinheiro. E é por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, de trazer um problema real em produção que acontece. Como é um produto nosso, do HBuDev, eu posso trazer aqui e explicar para vocês algumas coisas e como que a gente vai resolver. Então, não é um produto de cliente, é um produto meu, né, da minha empresa, então eu tenho todo o direito de trazer ele aqui para vocês, né, e apresentar esse tipo de problema. Então, só dando esses esclarecimentos, que é realmente bastante importante, mas bora lá. Então, o que a gente precisa fazer? Eu estou com um problema com uma demanda nova que o cliente pediu para alterar esse comprovante. E aí, eu comecei a pensar e falei assim, pô, toda vez que a gente já fez várias alterações e tudo mais para vários clientes, só que toda vez eu preciso ficar entrando no código e ficar resolvendo esse problema. Beleza, galera. Eu poderia utilizar Code Push? Talvez usar o Shorebird para resolver isso. Tem alguns vídeos do canal e funciona. Já fiz alguns testes, daria. Só que eu não queria essa solução tão robusta para resolver um problema de impressão. Então, qual que é a ideia? Eu estava pensando o seguinte: a gente precisa criar um mecanismo para talvez, ao invés de. Porque hoje existe uma classe, eu vou mostrar para vocês, existe uma classe no código, que essa classe faz toda a montagem. Isso aqui é um componente no Flutter, eu vou mostrar para vocês também renderizando no Flutter Web. Funciona em qualquer plataforma para você imprimir o seu comprovante. E aí o ponto mais interessante é, hoje esse código está chumbado, como a gente diz, e a gente precisa pensar numa solução. Uma solução viável seria o quê? Eu trazer eu pegar esse componente e exportar para o meu back-end, fazer toda a criação dessa tela. Poderia ser uma solução, ou pedir o back-end para já devolver tudo preenchido, mas aí eu precisaria de fazer um request. Uma outra solução, a gente poderia trabalhar com o conceito de Serving Driven UI. Então, eu vou trabalhar com esse conceito hoje para a gente resolver esse problema. E a gente vai construir juntos uma solução de Serving Driven UI. Obviamente, tá, galera, só por conta da questão de tempo, a gente não vai para a parte do back-end, a gente vai construir tudo no front-end e usar o Mockun para fazer, né, a simulação do back-end. Mas como o front-end vai estar todo pronto, já vai ser uma base muito boa para você utilizar em outros projetos. E o mais legal disso é que a gente vai construir essa solução juntos em vídeo e agora. E eu vou ir pensando no momento desse vídeo. Então, não preparei nada específico já pronto para copiar e colar. A gente vai construindo e discutindo
toda essa solução. Então vamos lá. Galera. Aqui a gente vai contextualizar. Tá, a gente tem o problema da impressora, a gente demora 5 dias para atualizar na Stone, a gente precisa pensar numa solução que seja robusta para fazer essa alteração lá. O 7 UI já é uma solução que eu já utilizei em alguns projetos da minha vida. E eu já fiz conteúdo disso, já fiz muita coisa pensando em 7 UI. E eu tô até com a camisa aqui, né, do evento do FlutterConf por um motivo. Porque quando eu fui no evento palestrar em janeiro, entre janeiro e fevereiro ali, esqueci a data certinha, nesse evento teve uma discussão sobre 7 UI muito legal. A galera que estava lá, os palestrantes sensacionais, estavam trazendo o conteúdo disso de várias formas que existem no mundo do Flutter para você utilizar um 7 UI. E aí o mais legal disso tudo é que existe uma solução que ele apresentou lá que eu acho que poderia ser uma solução muito ideal aqui para a gente trabalhar. É basicamente esse conceito. Tem várias formas de você fazer isso aqui, mas trazendo para um conceito bem simples assim da gente trabalhar. Então aqui você vai ter um parse, vai ter um JSON que veio do seu back-end, então deixou. E aqui a gente vai ter o nosso back-end. Então o back-end vai ser responsável por montar esse JSON e devolver isso aqui para o nosso app. Dessa forma, da forma mais simples possível, a gente já tem um conceito de 7 UI. E como que vai ser a solução? Primeiro, a gente vai olhar para o código, como que é construído essa tela, quais informações que essa tela precisa para ela ser construída. Baseado nisso, vamos montar um JSON dessa tela de exemplo e vamos tentar montar a tela passando um JSON. Passando um JSON, a tela funcionou? Beleza. Então a gente vai passando para a próxima fase para depois colocar numa API e tudo mais. E aí a gente vai avançando. Deixa eu buildando aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que funciona. Olha, eu tenho basicamente duas coisas para fazer a impressão aqui para mim. Eu tenho aqui um printer builder, que ele é nossa classe que já faz toda a estruturação do que você precisa ir colocando para montar o layout. Isso aqui é uma coisa que facilita muito o processo. Teminha funcionando. Deixa eu mostrar aqui o processo da impressora para vocês. Aqui, ó, ele faz a impressão nessa parte. Aí eu até falei do Malted esses dias lá no Instagram, né? Olha como é que funciona. Temos aqui o nosso projetinho funcionando, né? O cupom não fiscal total e tudo mais. Então, esse layout que a gente tem é exatamente o layout que a gente manda para a maquininha. Então, eu preciso de pegar o layout que tem aqui e construir ele de forma mais dinâmica. Como que é feita a construção desse layout? Ó, essa tela recebe um ticket. Ó, essa tela aqui recebe um ticket. Vamos ver o que é um ticket. Um ticket é uma lista de printer builder. O que é um printer builder? É um componente que você escolhe o texto, fonte, todos esses atributos aqui você pode escolher para construir a sua tela. Então, como eu já tenho toda essa estrutura pronta para fazer a impressão do meu código, fazer agora a parte do JSON é muito simples. O que eu preciso fazer aqui? Eu precisaria pegar tudo isso que eu tenho e transformar e criar um toJSON. Com isso, a gente monta aquela tela, e, dá um print no toJSON, copia esse toJSON e a gente começa a trabalhar em cima dele. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é isso. Então, vou deixar aqui. E aí, como que eu crio os meus tickets, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo. Eu vou criando, utilizando o Printer Builder. Então, eu vou criando todo o esqueminha aqui, e aí você vai construindo todo o layout da sua tela aqui na mão. Só que eu não queria ficar fazendo isso aqui toda vez na mão. Queria utilizar um server de UI para facilitar esse processo para mim. Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Eu vim aqui, ó. Então, agora, eu já conseguiria fazer um toJSON de tudo que eu montei nessa tela. Então, vamos fazer esse processo só para a gente começar a construir. É o jeito mais fácil de fazer as coisas, é quando você já vai... Eu já fui construindo esse layout, né, pensando nesse esquema. Então, isso facilita muito aqui o meu processo. Então, estou aqui com a minha tela. Vamos vir aqui no meu Preview Receipt. Ó, então, o que ele fez?
ele acessou os itens que eu tenho e deu um add to list. Aí vamos colocar aqui vamos colocar um print parâmetros aqui, só para a gente ver. Montou tudo que eu quero. Tem todos os componentes aqui, ó, pra gente. Então agora, olha que legal. A gente tem exatamente como a gente está montando a nossa tela. Então a gente vai ter um barra ticket. Vamos vir criar um data. Vamos criar um novo. Vamos criar um ticket. Aquele ticket que a gente fez ali, eu chamo de order ticket. Tudo bem. Beleza. Então, vamos ter aqui, vamos chamar o data e vamos chamar o order ticket. Vamos rodar aqui, vai rodar no localhost 3002 ticket. Beleza. Estamos com o nosso JSON aqui funcionando. Vamos renderizar aqui o nosso código. Vamos ver o que acontece. Batemos no endpoint do Mocum. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente fez aqui? Né? A gente já tinha construído a nossa base já de componentes de forma, tipo, você vai criando modularizado. Então, isso já facilitou o nosso problema aqui, mas ainda existe um problema. Então, agora a gente está criando a solução. Beleza, criamos aqui o nosso componente e agora ele está vindo da API. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero montar essa tela que a gente está vendo aqui, exatamente com os dados que veio aqui do meu componente. Então, o que a gente pode fazer? Hoje, a gente pega o JSON. Aí eu sei que o JSON que está vindo é um final. Ela é dinâmica. Então, eu vou ter... Nem vai vir data. O JSON já é uma lista vazia. Deixa uma lista dinâmica. Aí o meu printer builder agora, a gente precisa criar uma propriedade de from.json. Isso, pronto. Então agora a gente vai criar uma propriedade de from.json. Nesse caso, o que a gente tem? A gente tem o nosso ticket, default aqui que estende do ticket, que vai ter uma data e vai ter os items aqui que busca os dados do data. E a gente vai conseguir construir ele baseado no JSON. Então para a gente testar, a gente vai vir aqui na nossa tela, vai pegar o response, vai pegar o ticket default aqui, a gente vai ter um ticket. Beleza. Então, show de bola. Aí a gente pode vir aqui, ter um ticket default, e aí a gente vai fazer o seguinte. Então, agora, a gente vai tentar construindo na nossa tela, diretamente batendo no nosso endpoint. Então, vamos ver. Ó, deu errado. Porque aqui, faltou a gente chamar, ó, load receipt. Faltou a gente chamar o load receipt. Mas não deveria ter renderizado, né? Ah, porque na verdade tinha que ter começado com load, né? Na verdade, o início do que é, ele sempre load. Isso. Aí já iria prevenir. E aí aqui, a gente poderia chamar o nosso load. Ó, nosso load receipt. Vamos ver o que está errado aqui ainda. Podemos tirar esse botão. Pronto. Então agora, a gente vai estar construindo na nossa tela aqui, ó. A gente vai estar fazendo o load do nosso recibo, que a gente não tinha antes no início. Então, init state, clico aqui. Ó, tá carregando. Então, vamos ver o que aconteceu. Provavelmente, alguma coisa quebrou. Ó, deu vários erros. Então, vamos pegar aqui. Ó, vamos sair dessa tela aqui. Ó. Vamos buildar novamente. Vamos colocar o breakpoint. E vamos acompanhar o que pode ter quebrado. Então, vamos vir aqui. Printou. Beleza. Veio, ó. Response.data. Vamos lá no from.json e vamos ver. Passou aqui, passou aqui. Vamos ver quais as propriedades que vai passar. Ó, alguma coisa já quebrou antes. Vamos ver o que aconteceu. Ah, é porque o JSON aqui já é uma lista dinâmica, né? Não é um map. Então aqui já é uma lista dynamic. Então aqui a gente já pode tirar. Pode já receber o JSON aqui diretamente. A gente estava com erro de tipo. Vamos testar mais uma vez. Vamos abrir aqui o nosso projeto. Vamos clicar. Vamos rodar. Ó, pelo menos o primeiro já passou. E vamos tentar fazer o passe. Ele quebrou. Vamos ver como é que tá. Então, o que estava acontecendo antes? Tem coisa que vem null. Então, a gente não precisava passar diretamente. Senão, a gente tem que ficar colocando valores default. Ó, vamos colocar aqui.
Ó, alguma coisa quebrou ainda. Aí, a gente pode fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó, em um por um. Na verdade, você pode colocar aqui, ó, um jeito mais rápido de achar, né? Passando dentro de cada um. Aqui, aqui, aqui. Vamos rodar aqui novamente e vamos ver. Galera, esse é o processo, né? De quando a gente está construindo uma solução, muitas vezes as coisas é tentativa e erro e a gente vai resolvendo uma por uma. É porque o children, eu tenho que lembrar como que eu fiz. É porque o children é basicamente o conceito do Flutter, né? Você colocar um item dentro de outro. Só que eu acho que talvez o parse esteja errado. Vamos ver se agora vai passar. Ah, funcionou! Era isso. A gente ia colocar um dentro do outro. Então, estamos aqui com o projeto funcionando igual a gente estava antes, só que agora pegando os dados do nosso back-end. E agora a gente tem os dados aqui, eles vieram, bonitinho, tá funcionando. Só que se eu quiser usar esse template em outros lugares, a gente tem um problema muito grande. Qual que é o problema? Os dados vão ser o mesmo. Porque eu tenho os dados que vêm e eu preciso fazer um processo para popular cada um deles. Então, uma forma que a gente poderia pensar aqui de popular esses dados é a gente considerar que eu busco isso como se fosse um template, e aí eu preciso juntar o template com os dados que eu tenho para criar uma solução. A gente tem o 7 UI aqui, né? Qual que é a ideia que eu estou imaginando? A gente tem aqui o nosso... Já tem aqui, né? O nosso back-end. Ele tem um JSON, a gente tem um parse e tem um widget. Só que como a gente já fez isso aqui, ou seja, isso aqui já está funcionando. Eu consigo montar a tela com tudo que veio do back-end. Só que para ser dinâmico, né, para cada tipo de venda e tudo mais, eu teria que toda vez mandar para o back-end, ele montar esses dados e me devolver. Só que isso iria me custar um request. Então toda vez eu teria que fazer um request. Será que teria como a gente pensar numa solução de eu abrir a maquininha, vamos supor, eu busco esse template, guardo e depois eu fico utilizando esse template só alterando os dados. Por exemplo, com o regex, simples da vida. Na hora que a gente for, por exemplo, construir alguma... Por exemplo, aqui eu coloquei um campo vazio. Aqui é um campo vazio, beleza. Mas aqui eu coloquei, por exemplo, o responsável, Gabu. Eu poderia, por exemplo, o responsável poderia continuar responsável, mas aqui poderia ter uma propriedade. Então vamos lá, porque até é mais fácil da gente ler. Então a ideia é onde tem dados, por exemplo, aqui ó, Gabu, eu vou colocar dessa forma. O meu template, toda vez que tiver uma variável, ele vai estar entre chaves e vai ter um nome dessa variável. Por exemplo, responsible. Isso. Deixa eu ver como é que ficou a impressão. Ó, a impressão ficou assim, ó. Permissional quantity, permissional name, permissional amount, root, responsible, date. Essa é a ideia, tá? A ideia aqui é da gente construir o nosso modelo pensando em template. E a gente utiliza o regex para fazer as alterações em cima disso. Tá aqui. Vamos vir aqui. Beleza. Funcionando perfeitamente e a gente não mexeu na nossa estrutura de código aqui. Então, o nosso código está funcionando, só que agora a gente bate no back-end para buscar esses dados. Então, vamos aqui no nosso order ticket e vamos começar a popular, então, as nossas coisas. Porque aqui, o que é que acontece, tá? A gente tem a nossa lista aqui acontecendo e eu precisaria pensar. Tem dois jeitos de fazer. Esse jeito que está aqui, a gente poderia utilizar. Tem duas abordagens. A gente poderia usar o regex para alterar o JSON antes. Então vamos supor, aqui a gente vê o JSON, ele vê uma lista dinâmica, né? A gente poderia fazer o seguinte. Então aqui a gente vai fazer a troca em cima do nosso... fazer a troca na string, ao invés de a gente fazer a troca na lista. Então nesse caso, a gente poderia... eu acho que dá para mudar o tipo do div aqui para ele não devolver passeado pra gente, né? Mas, beleza. Depois a gente resolve. Isso é um aprimoramento. Ó, pronto.
funcionou. E aí a ideia agora, a gente pode ir fazendo isso para cada um. A gente vem aqui, ó, responsável, Gabu, estamos chegando no mesmo cenário que a gente tinha antes, né? Então, por exemplo, agora a gente tem o Promotional Quantity, e aí todos esses a gente pode montar uma estrutura em cima disso, né? Aqui, obviamente, é uma solução que a gente está montando muito rápido em cima, mas a gente pode ir evoluindo. E até agora, eu achei uma solução interessante. Obviamente que aqui, por exemplo, a gente está trabalhando, né, com esse replace all, aí seria melhor montar uma estrutura, pensar em utilizar um regex ou alguma outra abordagem para alterar tudo de uma vez dentro do meu string. Ó, vamos tirar isso daqui e vamos colocar aqui que aqui o children, ó, vamos colocar assim, ó, products. Quer dizer que é uma lista de produto. Final products buffer. Vamos criar um buffer aqui. String buffer. Isso. Só que a gente não vai montar desse jeito. A gente vai montar assim, ó. É só que assim, ó. Exatamente. Aí, o que eu vou fazer, ó? Aqui, ó. Aqui a gente vai colocar nesse campo aqui. Aqui eu vou montar manual mesmo. Eu acho que é pra mim, é uma solução mais rápida. No meu cenário, tá? Essa aqui seria uma melhor solução. Deixa eu colocar aqui. Nesse caso, a gente vai estar resolvendo o problema. Que a gente vai ter uma lista aqui de produtos e vai ter o string.buffer. Então, vamos ver se a gente conseguiu, de forma simples, resolver o nosso problema por enquanto. Ó, na verdade, agora o problema era lá no back-end, né? Não tinha nada a ver com o front. Mas beleza. Então, bora lá. Pegamos aqui, a gente avançou, deu JSON, beleza, passou, passou. Vamos ver como é que ficou o buffer, só pra gente ver se gerou direitinho, tá? Ó, vamos lá. Pra gente testar, a gente copia isso aqui, ó. Copia isso aqui. Vem aqui no... Como é que chama? JSON Editor Online. Cola aqui, ó. Se tiver certo, vai mapear na hora. Caipifruta. Ó, beleza. Renderizou. Show de bola. Então, alguma coisa quebrou. Vamos ver. Bad character in string literal in JSON position 30. 2. Ah, tá. É porque acontece. Aqui, ó, no preço, vai dar errado. Vou até tirar o preço aqui, que eu acho que pode ter sido isso. Mas engraçado. Ele buildou. Vamos ver o que pode ser. Passou aqui, beleza, 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 beleza. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos copiar tudo que tá aqui, ó. Escreve JSON aqui. Copia tudo que tá aqui e a gente tenta colar lá no JSON Editor Online. Que se tiver alguma coisa errada de pasta, a gente vai pegar aqui já. Ó. Deixa eu ver. Ah, tá. Ele tava com uma string a mais do lado de fora. Mas eu acho que na hora que eu desse o decode, eu acho que isso iria sair. Ou será que o problema é esse? Porque aqui... não, mas na verdade, se esse fosse o problema, né? A gente já teria esse problema, já teria pego esse problema muito antes. Porque tava funcionando sem os produtos. Só pra gente testar, vamos tirar essa parte aqui. E vamos buildar sem os produtos. Eu já vi também que os produtos a gente colocou no lugar errado, ali no nosso JSON. Vamos colocar aqui. Ainda está com erro.
Então pode ser que o problema seja outro. É o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó, vamos colocar os produtos aqui. Onde tiver produto, tu vai colocar aqui vazio, então, ó, assim. Só pra gente ver se... Na verdade é vazio, né? É uma lista vazia. Porque aí a gente vai estar renderizando aqui totalmente sem nada. Ó, beleza. Aí deu errado. É porque eu acho que o problema aqui é o seguinte. Se eu colocar desse jeito, ele vai dar ruim. Se eu colocar desse jeito, é porque na hora de inserir, ele não pode colocar entre chaves, entendeu? Por isso que o certo era ser tipo isso aqui, ó. Ficar entre chaves. E aí a gente removeu o produto. Aí faz sentido. Isso. Agora sim. Então aqui eu vou ter os produtos e aí eu vou deixar vazio. Ou seja, não tem nada. Não tem nenhum item. Aí teria que abrir aqui pra gente. É, ainda não deu. Vamos ver aqui o que que tá vindo do nosso back. Aí eu tô procurando por esse. Ah, é isso aqui, ó, que a gente tá procurando. É, exatamente. A gente tá tirando e tá deixando. Beleza. Ufa, funcionando. Beleza, então vamos lá. Então eu vou substituir tudo isso por productBuffer.toString. Eu sei que vai aparecer na aba errada, tá? Mas aí a gente só renomeia depois. Olha só o que estava aparecendo. Uma caipifruta e uma caipifruta. Então é isso, galera. Por hoje é tudo isso que eu queria construir aqui com vocês. Ainda tem algumas coisas para eu evoluir aqui no meu projeto, obviamente. Preciso fazer algumas modificações, pensar em algumas coisas novas. Mas estamos hoje com uma possível solução, né, e com um direcionamento a qual você pode seguir para ir criando seu server em DVY. No meu caso, como eu já tinha, né, estruturado as questões do builders aqui e tudo mais, então facilitou bastante o processo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. A gente está construindo juntos uma solução. Então deixa aqui nos comentários o que você achou dessa abordagem. É um vídeo totalmente diferente que eu tinha pensado em fazer. A gente abrir e discutindo e fazendo as coisas aqui juntos, em tempo real, basicamente. Então é isso, galera. Deixe os seus comentários, se inscreva no canal e deixa aquele like. Valeu demais, até o próximo vídeo.